Muito bom dia, Rio Grande do Sul. Agora 11 horas e 32 minutos, quarta-feira, 24 de novembro. Atenção para os destaques de hoje. Um grupo de agiotas emprestava dinheiro para idosos e na hora de cobrá-los, eles ameaçavam e exigiam valores muito acima do que havia sido emprestado. Destaque para o Lucas Abate. Bom dia, Lucas. Bom dia, Lu, e a todos que nos acompanham. O valor combinado era 1, mas na hora da cobrança chegava a ficar 30 vezes maior. Agiotas entraram hoje na mira da polícia e 2 foram presos. Daqui a pouco eu volto com os detalhes da operação e contando como operava essa quadrilha. Tá certo, daqui a pouco então o Lucas Abate volta com mais detalhes dessa operação. E esse grupo de agiotas mirava principalmente idosos, né? Pessoas mais frágeis, que nem sempre, né, conseguem se defender. E muitos acabaram então procurando a delegacia do idoso porque se sentiram ameaçados. Teve até idoso que saiu do estado com medo das ameaças. Agora 11 horas e 33 minutos, incompetência do poder público pode beneficiar presos que estão na cadeia pública aqui de Porto Alegre, o antigo Presídio Central. Destaque para Guilherme Roquete, direto da redação. Bom dia, Gui. Bom dia, Lu. Quando um vale por 2. Cada dia que o preso permanecer na cadeia pública de Porto Alegre vai contar como 2 dias para o cumprimento da pena. É a compensação prevista pela juíza da Vara de Execuções Criminais, Sonales Lujan, para a permanência naquilo que ela caracteriza como, abre aspas, Ilha da Barbárie, fecha aspas. Tá certo, então daqui a pouco nós voltamos com todos os detalhes dessa decisão, como vai funcionar, se são todos ou não presos que poderão ser, entre aspas, beneficiados por essa decisão que já tem uma jurisprudência nacional, um caso semelhante lá do Rio de Janeiro. E aí a pena de muitos poderá cair pela metade se o Presídio Central continuar com a lotação acima de 120%. Daqui a pouco todas as informações. O SBT Rio Grande, a sua companhia, na hora do almoço, já está no ar. E a gente segue com muita notícia até 13h. Daqui a pouco, inclusive, nós vamos falar sobre a lei que acaba com a profissão de cobradores em coletivos aqui de Porto Alegre. Essa lei foi sancionada pelo prefeito Sebastião Melo e prevê o fim gradativo desta profissão dentro dos ônibus aqui da capital gaúcha até o ano de 2026. Ou seja, eles vão encerrar com essa profissão devagarinho. Começa não sendo mais obrigatória a presença dos cobradores num horário noturno, ali entre 10 e 4 da manhã, 10 da noite e 4 da manhã, naquele horário mais na madrugada, onde o movimento realmente acaba caindo. E aí a prefeitura também promete uma série de medidas, programas de qualificação para recolocar esses profissionais no mercado. E daqui a pouco, então, a gente traz mais informações, porque é uma medida que sempre trouxe muita polêmica, né, muito debate. Eu lembro que eu acompanhei uma dessas votações lá na Câmara de Vereadores. Nossa, foi terrível, teve praticamente uma briga ali. O pessoal foi nas galerias, né, e sempre debatendo muito e reivindicando que essa profissão continuasse, né, com medo do desemprego, ainda mais agora na pandemia. Mas enfim, agora a prefeitura conseguiu a aprovação, sancionou a lei e logo mais a gente traz mais detalhes de como isso tudo vai funcionar na prática. Antes da gente seguir com as notícias, tem um rápido recado da Sorri Fácil e aí a gente já volta com mais notícias, tá bom? Olá, quer cuidar do seu sorriso? Por isso, preste atenção nesse recado importante da Sorri Fácil. Olá, boa tarde. Hoje eu quero que você me responda. Você quer voltar a sorrir? Então aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui embaixo. Eu sou a doutora Luciana Kremer e vim aqui para te contar que os implantes dentários são a solução para você. Você sente desconforto com a sua prótese móvel? Perdeu um ou mais dentes e sente vergonha de sorrir? A sua qualidade de vida é a sua maior prioridade.
Por isso, não perca essa oportunidade para realizar o seu implante. Durante essa semana, a Sorri Fácil está com atendimento especial e quer te receber. Até sábado, dia 27, você terá a chance de voltar a ter a confiança de sorrir e se alimentar sem medo. Agende agora sua avaliação pelo QR Code ou ligue 0800 600 3130. Ou ainda busque por Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. E o Matheus Schenck já está aqui no estúdio com a gente, porque, nossa, terça-feira, hein? Teve Liga dos Campeões, emoção no Brasileirão, Grêmio empatando ali no finzinho, né, com o Flamengo. Nossa, quanta coisa, hein? Até a gente perde o fôlego. E tem até Glauco Pazza, né? E tem Glauco Pazza hoje, né? Rapaz. Com a sua ilustre presença entre nós, é isso? Exatamente. Boa tarde para você, amigo aí de casa. Boa tarde a todos aqui do SBT Rio Grande. Eu tenho 3 perguntinhas pro Glauco assim que ele aparecer no nosso plasma. Vamos ver. Tá aí o Glauco. Glauco, eu tenho 3 perguntinhas para ti. 1, onde você está? 2, Manda. Com quem você está? E 3, tá com saudade de mim, Glauco? Eu tô com saudade suas. Ah, eu também tô com saudade do Glauco. E antes de tudo, bom dia, né, Glauco? Tudo bem, pessoal? Bom dia, estou aqui no Aeroporto Salgado Filho. Olha, eu vou dizer o seguinte, o Flamengo já foi, tá? A delegação do Flamengo. Mas tem muito Flamengo ainda em Porto Alegre. Não entendeu nada, né? Eu tenho certeza. Não entendeu nada. Deixa eu explicar então. A delegação do Flamengo saiu aqui do Aeroporto Salgado Filho por volta das 10h45. Voo fretado rumo a Montevidéu para a grande final da Libertadores neste sábado, que você sabe. Aqui no SBT você confere tudo, tá? Mas tem Flamengo em Porto Alegre porque... o pessoal tá aqui ainda, tá esperando para ir pro Uruguai. Vamos começar por aqui. É o Júlio, né? Júlio, que hora você vai? Vou hoje à noite, 9h30. Vai ficar aqui no aeroporto até lá? Não. Vamos parar, almoçar. Começar a brincadeira aqui em Porto Alegre. Vou te dar umas dicas aqui, tá? Baratas, boas, mas em seguida, depois, tá? Vem cá, expectativa pro jogo. Total. O Tri tá chegando, não tem erro. 2-0, um do BH e o Michel fecha a tampa do caixão, não tem erro. Tricampeonato é uma certeza. Esse pessoal tá aqui, ó. Eles vieram de avião, logicamente, até Porto Alegre, até porque nós estamos no aeroporto, né? Lugar de quê? De avião, de carroça? Não, de avião. Só que daqui eles vão de uma outra forma. Como é que vocês vão para o Uruguai? Daqui a gente vai para o Uruguai de motorhome. A gente conseguiu com um amigo nosso 2 motorhomes. Somos 24 pessoas saindo do Rio de Janeiro. Isso, essa viagem A aí... gente só se atrasou um pouquinho porque a galera teve um problema no voo lá. Então metade da galera tá presa ainda no Rio, ainda nem decolou. Mas a gente tá aí, vamos esperar eles aqui. Vamos esperar eles para sair. Não sabe nem que horas vai ser isso. Mais ou menos às 3 horas a gente deve estar saindo. Ah, bom, pelo menos tem a previsão aí. E vem cá, e a expectativa pro jogo, hein? A expectativa é a melhor possível. Isso aí tá pra gente aí. A gente tá indo buscar o tri. Não pense em outra coisa. 5-0 eu não comemoro. 5-0, olha aqui, ó. Modéstia é pouco. 5-0. Agora aquela perguntinha, Schenck, aquela perguntinha que vai dar no calcanhar. Vamos ver. Vocês acham que o Renato ontem deu aquela facilitada, não? Acho não, tenho certeza. Ele recuou demais o time. A gente ganhou 2-0 porque foi recuar com a mais. Concorda com ele? Concordo. E nem comemorou o gol do Vitinho. Ficou estranho pra ele. Ou seja, a torcida do Flamengo tá meio assim com o jogo de ontem, hein? Em que o Flamengo empatou com o Grêmio depois de estar ganhando por 2-0. Pessoal, vocês vão ter energia para aguentar tudo isso aí? Tem certeza? E como é que é uma vibração? Em dezembro de 81, botou os ingleses na roda. 3-0 no Liverpool, ficou marcado na história. O que achou, hein, Schenck? Ô, Lu, esse é o clima no aeroporto, tá? O aeroporto tá alvirrubro. Isso mesmo. Eu tô curioso, Glauco, pra saber se essa galera vai conseguir manter esse pique até sábado de tarde, né? Alvirrubro não, é rubro-negro, olha aí. Mas é assim, tudo é Flamengo. Flamengo, tá branco, preto, vermelho, é isso aí. O pessoal tá fazendo a festa aqui e esse repórter não sabe nada de cor, tá? Esse repórter eu acho que não enxerga direito, tá bom? Voltamos com vocês aí. Valeu, Glauco, obrigado, Glauco. Confundindo as cores, mas não confundindo os times. Menos mal. Pessoal, vamos ver então os gols rapidinho aí. Vamos botar na tela os gols de Grêmio e Flamengo.
Lu, a gente começa com uma substituição, mas não, a gente não tá louco, não. Porque essa substituição mudou o jogo. O cara entrou, o Arrascaeta entrou, deu o toque pro Rodinei e o Rodinei achou o Vitinho, o gol do Flamengo 1-0. Aí a diferença de você ter um banco, né? Já diria Paulo Paixão. Pois é. E é um baita de um banco. Exato. Né? Depois o erro do Juan, o zagueiro do Grêmio, perdeu na corrida pro Kennedy, o toque pro Vitinho e o ex-colorado marcou o segundo, 2-0. Aí tava um caos na arena, né, Lu? Eu só imagino. Depois o Ferreira conseguiu encontrar o Borja na pequena área, o gol de desconto, 2-1. E aos 36 do segundo tempo, uma jogada bonitona do Ferreira para deixar tudo igual. Olha aí, gingou, bateu, guardou. 2-2, mas não é o resultado que o Tricolor gostaria de ter tido ontem, né, Lu? E nem dos flamenguistas, né? É verdade. Eles acharam que o Grêmio estava com um jogador a mais em campo, hein? Pois é. Jogador não sei, mas treinador, quem sabe? Bom, deixa pra lá, vou ficar quieto, não vou falar nada. Pessoal, depois do jogo, o Denis Abraão, vice de futebol do Grêmio, voltou a ter as suas frases fortes. É um frasista. Vamos acompanhar o que disse Denis Abraão. O Grêmio não vai cair para a segunda divisão. O Grêmio deu provas hoje que é um fenômeno. E os adversários estão com medo do Grêmio. E eu nem sei quem vai apitar na Bahia, mas eu lhe desejo muita sorte, senhor juiz. Porque não brinque com a história do futebol brasileiro. Forte, hein? Daqui a pouquinho, depois, no segundo bloco do esporte, a gente vai ter um convidado pra lá de especial que eu tenho certeza que fez a sua alegria quando você era menorzinho. Quem? Conta aí. Posso contar? Não sei. Luciano, pode contar? Posso contar ou não? Pode. Tá. Adilson Batista vai estar aqui na SBT Rio Grande daqui a pouquinho. Adilson! Isso aí. Volto daqui a pouco. Nossa, Capitão América, né? Volto já já. Então já volta com mais notícias do esporte, que olha, hoje tá bombando aqui a área do esporte. Glauco na rua, Matheus Schenck aqui apurando tudo. Lili, essa redação aqui tá pegando fogo. E nós voltamos a falar agora sobre um outro assunto, tá? A gente vai subir a serra, porque a gente vai falar sobre a polêmica em Gramado. A gente falou ontem aqui e olha, a internet pegou fogo. A prefeitura quer cobrar uma taxa para quem entra no município, para os turistas. O assunto tem dividido muito as opiniões. Acompanhe na reportagem. A taxa de preservação ambiental pretende cobrar valores que variam entre R$ 5 e R$ 80. Para carros de passeio, por exemplo, vai custar R$ 15, com direito a circular por 7 dias na cidade. A arrecadação deve ser usada em diferentes projetos, como a construção de parques e embelezamento da área urbana. Essa taxa ambiental, que será exclusivamente investida na área ambiental, ela é muito necessária. Eu posso despoluir 2 cascatas aqui, que estão praticamente no centro da cidade. A nova cobrança deve substituir a taxa de turismo sustentável, que custa R$ 2,55 por diária nos hotéis da cidade. Ela recebeu apontamentos do Ministério Público e, por isso, deve ser extinta. Em 2020, em meio à pandemia, mais de 1.800.000 veículos entraram em Gramado. Mas com a retomada gradual das atividades, esse número deve ser ainda maior. A expectativa é receber cerca de 6 milhões de visitantes por ano. E com tanta gente circulando por aqui, a Prefeitura quer colocar o meio ambiente na lista de prioridades. Mas a nova fonte de receita não está sendo vista com bons olhos pelo setor turístico, visto que os visitantes já pagam pedágio para acessar a cidade, além dos impostos de consumo. Nós hoje temos um fundo verde na cidade, que tem recursos sobrando e poderia ser utilizado em várias das ações propostas também. Empreendimentos que causem maior impacto ambiental poderiam pagar também impostos e taxas mais altas para compensar, né? Aquele que só tem um recurso para vir olhar a nossa iluminação no Natal, todo mundo é bem-vindo, será bem recebido. Está pegando muito mal na sociedade por isso. Ele parece que está querendo criar uma barreira e limitar a entrada de um certo determinado grupo de pessoas. E o gramadense não aceita isso. E ontem nas nossas redes, olha, 99,9% das pessoas que comentaram lá no nosso Facebook disseram que são contrários a essa medida da cobrança dessa taxa. Ontem a gente deu espaço aqui para o prefeito, né, Guilherme, conversar com a gente, explicar o porquê da medida, por que essa ideia de cobrar, então, essa taxa, que até então era cobrada apenas na rede hoteleira, agora, então, seria cobrado por veículo.
disse que ainda está em aberto, que ainda há muitas arestas, porque, querendo ou não, Gramado é uma passagem para outros municípios, muita gente também trabalha, muita gente passa por ali para ir para Canela, São Chico, enfim. Então, ainda há muitas dúvidas, mas o fato é que essa proposta está na Câmara de Vereadores. E para falar mais sobre essa polêmica, então nós vamos agora para a Câmara, justamente conversar com o vereador professor Daniel, que é contrário à medida. Bom dia, vereador. Já começo aqui a entrevista lhe perguntando por que o senhor é contrário a essa medida proposta pela Prefeitura. Bom dia a todos. Olha, eu sou contrário por diferentes motivos. Uma, não foi um projeto debatido. 99,9%, eu acho que até mais, as pessoas são contrárias tanto da cidade quanto dos turistas também. Nós estamos criando o nosso turista como vilão, e ele não é um vilão, né? Nós estamos criando mais uma taxa. Hoje nós temos o pedágio quando vem a Gramado pelas 3 entradas, nós temos estacionamento pago, nós temos preços acessíveis para todos os públicos, e nós não queremos criar uma barreira. E essa taxa está sendo criada com uma justificativa ambiental, mas ela não é ambiental. Não existe um projeto ambiental que justifique ela, né? Por exemplo, o município quer recuperar os córregos da cidade, as 2 cascatas. Ele precisa notificar os 3.000 imóveis que estão identificados e que não têm a sua rede de esgoto ligada na rede. Não é criar um imposto que vai resolver esse problema. É cobrar que as pessoas que não ligam seu esgoto na rede, liguem o esgoto na rede. Claro. E nós temos recursos, inclusive, para a questão ambiental. Nós temos o Fundo Verde, nós temos as contrapartidas, os estudos de impacto de vizinhança, nós temos um modelo que nós usamos aqui da operação consorciada. Então, recursos existem para a questão ambiental. O projeto está sendo usado um argumento ambiental para manter uma arrecadação que está se perdendo com a outra taxa. Vereador, o Guilherme Roquete tem uma pergunta para o senhor. Pois é, bom dia, vereador. Eu gostaria de fazer para o senhor a mesma pergunta que eu fiz ontem para o prefeito Nestor Tissot. Eu gostaria de saber qual é a imagem que o senhor entende que Gramado passa para o público e para os seus turistas. Por quê? No momento em que o senhor cobra para entrar, significa que entra quem pode pagar. E isso, de certa forma, não traz uma imagem de que apenas, então, pessoas que têm condições vão poder entrar na cidade, vereador? Exatamente. Né? Eu entendo que essa não é a intenção do governo, né? E mesmo eu sou presidente da Câmara, vou fazer o projeto tramitar, mas também sou do campo da oposição, mas gostaria de defender o prefeito, defender o executivo. Não é a intenção segregar, a intenção é arrecadar mais, mas o projeto passa essa imagem de que nós queremos escolher, limitar o público. Nós temos que pensar... por exemplo, quem vem visitar o parente aqui em Gramado, fica mais de 1 hora, porque esse projeto é o seguinte, tu paga se ficar mais de 1 hora com o teu automóvel aqui. Então, tu vem visitar um parente, tu vem só olhar o Natal Luz, por exemplo, fica 1, 2 horas, tu vai pagar esse valor. Então, ele passa uma imagem que não é a imagem que nós, os gramadenses, queremos. Nós queremos receber... O turista não é o vilão, ele não pode ser penalizado, né? Eu ouvi recentemente numa entrevista coletiva do executivo que o turista deveria pagar pelo prejuízo que ele nos causa. Não, ele não nos dá prejuízo. Nós somos uma cidade que desde a década de 20, 30 se constituiu recebendo o turista com um bem receber. E essa é a nossa arte, essa é a nossa principal característica. E esse projeto vai encontrar isso. Não é só o valor, é a questão simbólica do projeto, né? Claro. Outra coisa, nós não somos Bombinha, não somos Fernando de Noronha, né? Nós precisamos cuidar da questão do ambiental, que é uma questão nossa, mas nós não podemos criar mais um imposto para o turista. Nós temos que receber bem o turista e nós temos estrutura para todos os turistas, para aquele que vem, traz o seu lanche e quer olhar a beleza da cidade, e podemos receber aquele que tem dinheiro para pagar 4, 5 mil uma diária, pagar R$700 por um almoço. Nós temos e vamos receber todos da mesma forma isonômica.
Agora, 11 horas e 51 minutos, nós estamos conversando com o presidente da Câmara, professor Daniel, lá de Gramado, e estamos mais uma vez conversando sobre essa proposta da Prefeitura de Gramado de criar uma taxa para os turistas que visitarem a cidade. E até vou pedir licença para explicar um pouquinho ali que o vereador citou Bombinhas e Fernando de Noronha. Por que ele citou? Porque a prefeitura diz que seria como essas duas localidades. Bombinhas e Santa Catarina passou a cobrar, mas é uma área ali que tem muita reserva ambiental, né? Ela tem apenas um acesso, enfim, tem todo um problema ambiental ali que é tratado há muitas décadas. E Fernando de Noronha, que é um parque, né? Um parque que tem toda a parte de conservação ambiental e por isso é cobrada essa taxa ambiental. Só que Gramado, como o vereador disse, claro, tem algumas pequenas áreas ali, reservas, mas é totalmente, outro contexto, é outra realidade, né, vereador? E uma das questões que ontem o prefeito Nestor Tissot, vereador, não conseguiu nos explicar e nos deixou muito em dúvida, é justamente isso, a questão do acesso. Fernando de Noronha é um barco ou avião, ou seja, todo mundo que chega lá é o controle melhor. Bombinhas é um acesso ali, então, porque não é uma ilha, mas é quase como uma ilha. Agora, Gramado, você tem diferentes acessos, é uma cidade que as pessoas se deslocam também para ir para outras regiões, né? Ou seja, há uma série de situações que também dificultariam, né, a implantação de um projeto como esse. É isso aí. E esse é o resumo desse projeto. Nós temos mais dúvidas do que certezas. Ele é um projeto muito simples por um tema muito complexo. E também nos dá um prazo muito curto para discutir ele, porque ele tem que ser aprovado esse ano, como é uma matéria tributária para valer no ano que vem. Exatamente, Gramado, nós temos as 3 vias principais, através da 235 Canela, Nova Petrópolis, 115 Três Coroas, mas nós temos uma série de outras entradas e saídas pelo interior, 10, 12 entradas e saídas. Então, não se sabe como operacionalizar isso, né? O que se sabe, na simplicidade do projeto, é que o automóvel que ficar mais de 1 hora na cidade paga R$15. Vans vão pagar 50, ônibus e caminhões vão pagar 80. Então, o caminhão para aqui, almoça, ele vai ter que pagar R$80. Então, nós não podemos olhar a solução que uma cidade usou, né? E não quero entrar no juízo de valor, por exemplo, como Bombinhas, e comparar com Gramado. Nós temos uma outra topografia, nós temos uma outra história e nós temos problemas ambientais, sim, sérios, que foram causados por um crescimento não sustentável em muitas situações. Nós estamos debatendo agora o plano diretor, nós temos uma série de mecanismos como o WAVE, eu citei o WAVE, o Fundo Verde, as operações consorciadas, as contrapartidas dos grandes empreendimentos. O prefeito tem passado muito tempo em Brasília buscando recursos, que concentre a busca de recursos nos projetos que ele diz que tem dinheiro do governo federal para a questão do saneamento. Então, nós não podemos usar um discurso que nós concordamos para fazer a cobrança de mais uma taxa. Ela tem caráter arrecadatório, ela não tem um caráter ambiental. Não foi apresentado um projeto sequer que nos diga o que seria feito com esse dinheiro. Vereador. Na verdade, o município quer uma autorização para a Câmara permitir o município cobrar a entrada de todos os automóveis na cidade. Vereador. O custo dessa operacionalização também é muito caro. Então, daqui a pouco nós vamos gastar muito para operacionalizar essa cobrança. Quem vai ganhar é uma empresa, né, e ela não vai cumprir a sua função que ela está dizendo no projeto. Vereador, eu acho que é interessante a gente pontuar, porque o senhor já nos traz uma outra informação que a gente dá um avanço naquilo que a gente falou ontem com o prefeito. O senhor diz, então, que esta cobrança se daria a partir da primeira hora, então, dentro da cidade. Então, isso já nos soluciona uma questão que a gente fez ontem para o prefeito, porque, por exemplo, se eu saio aqui de Porto Alegre e vou visitar o meu amigo Luciano Nunes com a família dele lá em Canela, eu não vou demorar 1 hora para passar dentro de Gramado, eu vou conseguir sair em menos tempo que isso. Então, exatamente, aí quem circularia não pagaria. Então, seria isso, vereador? Isso. Não, a passagem, porque provavelmente eles também não nos explicam como operacionalizar, eles querem que a gente aprove para eles ver o que vão fazer, né? E isso é uma irresponsabilidade da nossa parte se fizer, mas tem algumas coisas claras. Então, tu tem 1 hora para passar
mas às vezes tu, né? Então assim, tu não vai nem poder parar em Gramado. Se eu sou prefeito de Canela ou de Nova Petrópolis, eu já começo uma campanha, vem pra cá. Claro, vem com pra certeza. cá que aqui tu não paga. Claro. Então nós também estamos preocupados com a repercussão. Ô, vereador, né? só para a gente encerrar, né? O senhor citou sobre essa questão ambiental. Gramado realmente tem uma série de empreendimentos. Eu acho que ao longo aí dos anos já recebi N denúncias de empreendimentos que desmataram aí a Mata Atlântica, araucárias, enfim. O prefeito diz que seria uma taxa ambiental. O senhor está dizendo que não, que seria algo extremamente arrecadatório. Gramado já tem fundos e já tem alguns projetos de contrapartida para tentar evitar esse desmatamento muito desenfreado que a gente vê hoje aí na região? Exatamente, né? Todos os empreendimentos grandes, né? Eles têm o chamado estudo de impacto de vizinhança, não só em Gramado, que tu tem as ações mitigatórias, né? E tem também as ações de desenvolvimento da região. E como tem muitos desses empreendimentos acontecendo na cidade, o executivo precisa ter uma política pública ambiental e buscar recursos da operação consorciada, do EIV, das contrapartidas, do Fundo Verde. Nós temos um fundo que também é para comprar áreas para fazer isso. E a questão que eles têm usado como justificativa é o saneamento, que nós temos uma autarquia, que é a Corsan, que inclusive nós estamos aqui na Câmara fazendo um fórum de saneamento ontem e hoje, a partir das 6h30 da tarde, onde nós estamos discutindo a questão do saneamento, que deve ser operacionalizada pela empresa que tem a concessão. Então, a minha avaliação é essa. O tema ambiental está sendo usado, né? Usado porque ele é um tema polêmico, nós temos questões ambientais a resolver, isso é um consenso, mas ela tem um caráter arrecadatório. E o projeto é bem simples, porque ele não diz o que vai se fazer com o dinheiro, fala que é para operacionalizar e vai ser destinado a um fundo. Né? Então, a gente quer sim uma política pública ambiental e que se use todos os instrumentos que já existem. Não precisa criar mais uma taxa, porque a taxa ela é para mitigar os efeitos do trânsito de automóveis. Mas ele não pode ser usado em estradas, na mobilidade urbana. Ele é de caráter ambiental. Aliás, o município só fez essa lei ambiental porque é a única que tu pode obrigar a cobrança. Por isso que a TTS, que era a taxa de turismo sustentável, é inconstitucional. Tu só pode criar uma taxa obrigatória se for no campo ambiental. Por isso que o executivo partiu para esse caminho. Porque está perdendo uma taxa e criou uma outra obrigatória que pode ser só com a temática ambiental. Não é uma política pública ambiental. É uma taxa para equilibrar a arrecadação que vai se perder. Ok, muito... O município, só um parênteses, o município arrecada, tem uma previsão orçamentária de 330 milhões. Vai perder, a taxa de turismo vai perder 2 milhões. Nós não vamos deixar de ser quem nós somos se perdermos esse recurso dessa taxa que nós estamos perdendo a partir, né, um apontamento lá da Justiça sobre a inconstitucionalidade, da que existe hoje, né? Claro. Muito obrigada pela entrevista, professor Daniel, presidente da Câmara de Vereadores de Gramado, então, contrário a essa proposta da Prefeitura. Mas, claro, a gente quer também políticas mais sérias ali para a preservação do meio ambiente, porque a gente sabe que o crescimento desenfreado dos empreendimentos naquela região acabou dizimando algumas áreas de reservas naturais ali em toda a região das Hortênsias. Agora, 12:00 em ponto, o Guilherme está aqui comigo e a gente vai mudar de assunto. E eu peço atenção para você aí de casa para essa decisão um tanto polêmica. Detentos aqui do Presídio Central de Porto Alegre, agora a gente chama de cadeia pública, né? Deverão ter contado em dobro cada dia de cumprimento de pena. Ou seja, Guilherme, é uma decisão que reduz o tempo em que os presos ficarão dentro do presídio e tudo por causa da superlotação, é isso? Exatamente, Luciane, porque a doutora Sonales Lujan, que é a juíza da Vara de Execuções Criminais, ela aponta uma série, por exemplo, de situações extremamente precárias e afirma que estar lá dentro do presídio central seria uma condição de, abre aspas, terror. E a doutora Sonales vai além, aponta inclusive que seria uma ilha da barbárie.
A partir de um gatilho de ocupação de 120%, já se teria então esta previsão de que cada dia dentro da cadeia valeria por 2. Acho que a gente pode então já conversar com a doutora Sonali, Luciane. Sim, a doutora Sonali, a juíza Sonali da Cruz Zluhan, que é da Vara de Execuções Penais, a VEC, Execuções Criminais aqui de Porto Alegre, ela está aqui com a gente por telefone. Boa tarde, doutora Sonali. Eu começo essa entrevista lhe perguntando por que essa decisão foi tomada. Eu sei que foi ali no início de novembro e já havia uma jurisprudência, ou seja, uma decisão anterior tomada muito semelhante lá no Rio de Janeiro, na região ali de Bangu. É isso? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, sim, já havia uma decisão anterior com base numa decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que em 2018 reconheceu essa possibilidade do cômputo em dobro da pena para aqueles presos que estão recolhidos em locais insalubres e indevidos para o cumprimento de pena. Então, essa decisão já foi tomada, foi reconhecida pela Corte Interamericana em relação a esse presídio, no Rio de Janeiro. Os juízes lá reconheceram, então, o cumprimento da pena contada em dobro, foi confirmado pelo STJ, e lá, então, eles já estão fazendo essa contagem em dobro, né? E nós aqui no Rio Grande do Sul, o Presídio Central, atualmente cadeia pública de Porto Alegre, desde 1995, quando ele teve a primeira interdição, já se falava em demolição, na época do governo Brito, então. E a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que teve uma representação lá em relação ao Presídio Central, em 2013 já determinou uma série de procedimentos que deveriam ser tomados para diminuir a população carcerária e mudar essa maneira de recolhimento de presos. E isso nunca foi feito. E em todas as interdições que se sucederam pelo Judiciário, desde 1995, provocados pelo Ministério Público lá em 95, onde já se demonstrava através de fotos a situação degradante que os presos eram recolhidos no Central e que tinham que cumprir pena. Desde então, lá se sucederam várias interdições que acabaram sendo descumpridas e o Presídio Central nunca teve melhoria. Ao contrário, sempre se aumentou o número de pessoas recolhidas lá. Chegou a um ponto que tiveram que ser desmanchadas as celas, porque se os presos ficassem mantidos dentro das celas, eles já não caberiam em número de tantos que eram recolhidos ali dentro. Hoje, doutora Sonali, a gente tem ali um número de julho, né, da SUSEP, que há em torno de 3.460 presos para um presídio que tem 1.824 vagas, espaços para detentos. Ou seja, a média de ocupação é 188%. E essa decisão sua, a partir de 120%, é que se então implementaria essa questão de a cada dia conta o dobro, ou seja, reduziria pela metade o tempo de permanência. É isso, doutora? É isso, porque nós seguimos um marco que foi fixado pela própria Corte Interamericana de Direitos Humanos, que acreditou que 120% é o máximo que se pode suportar. Então, quando chega nesse patamar, aí a pena passa a ser contada em dobro. Que é considerada uma pena aviltante. Com certeza. Não existe lei, não existe determinação legal em termos de cumprimento de pena que diga que o preso deve ser recolhido da maneira como ele é dentro do Presídio Central e vários outros presídios do Brasil. Com certeza, até porque, inclusive, o próprio presídio, né, Guilherme? Sim. Ele é para presos provisórios, né? Não é para cumprimento de pena, ou seja, por aí a gente já começa errado. Guilherme, você tem também uma pergunta para a doutora, né? Exatamente, doutora, lhe agradeço pela atenção, até conversamos pela manhã pelo telefone, agora tenho a satisfação de conversar também com a senhora aqui ao vivo. Doutora, quais presos seriam, então, entre aspas, né, beneficiados ou poderiam se enquadrar nessa condição? Por exemplo, presos por homicídio, por feminicídio, esses casos mais graves de atentado contra a vida, eles também se enquadrariam nessa condição de um dia valer por 2? A minha decisão não tem restrição, porque não me parece lógico que
quando eu decido que o preso não pode cumprir pena naquelas condições, eu excluo alguns, eu digo que alguns podem e outros não. Então, ela não tem nenhum tipo de restrição. Eu quero deixar claro que se o presídio central, desde sempre, fosse um presídio que tivesse condições de recolhimento de pena, nós não chegaríamos onde nós chegamos, né? Mas desde 1995 o presídio central sofre interdições em cima de interdições sem nenhuma solução. Doutora, e a senhora coloca também na sua decisão questões como a falta de insolação, também a falta de aeração e muito menos o condicionamento térmico que tem lá no presídio. A gente sabe que no inverno as celas são extremamente frias porque não tem vidro e no verão são extremamente quentes. Que tipo de outras condições a senhora pode nos dizer que existe então lá dentro do presídio? Apesar que a gente que é jornalista, a gente também conhece, mas eu queria que a senhora nos explicasse. Pois é, gente, são tantas coisas ali que fica até difícil a gente enumerar, porque eu vou acabar deixando de lado talvez algumas importantes. Sim. Mas eu vou semanalmente ao presídio central e eu já vi tanto absurdo ali. Eu circulei no pátio e daí quando o preso dá a descarga, o esgoto cai no pátio. Que absurdo. É derramado no pátio. Essa infiltração tem nas paredes, então o andar de cima escorre esgoto para o andar de baixo. E ali se circula diariamente. Já vi situação das caixas d'água abertas e aí toda espécie de animal que cai na caixa d'água termina na pia onde o preso bebe a água, lava as coisas. Então, são tantas coisas que fica até difícil enumerar. Só quem conhece mesmo, quem circula ali dentro. Já vi situação de preso morando no pátio por falta de espaço. Já vi situação de preso se turnando para dormir à noite porque não tinha mais espaço para botar colchão nos corredores das galerias. Então, sabe, é uma imensidão de coisas ali que não existe previsão legal e que se tentou de várias maneiras terminar com isso e não se viu nenhuma solução em tantos anos. Verdade. Muito obrigada pela entrevista. A gente conversou agora ao vivo com a doutora Sonali, responsável pela Vara de Execuções Criminais aqui de Porto Alegre, né, autora dessa decisão aí que encaminhou, inclusive no início de novembro. Depois o Conselho Nacional de Justiça, inclusive, divulgou essa decisão para o Brasil inteiro. Mais uma no Brasil, porque a gente já tinha sido tomado isso lá no Rio de Janeiro, né, na região de Bangu, uma decisão muito semelhante. Ou seja, se reduz pela metade o tempo de permanência dos presos pelas condições. Porque o que por trás disso tudo, né, Guilherme, é que a questão, o preso está lá para cumprir uma pena e sair melhor. Com esse tipo de condição, o que acontece? Ele entra lá e sai pior. Até porque, desculpa, Lu, ter te interrompido, mas até porque quando o preso entra no presídio, eu já fui lá, tu com certeza já foi lá também, já presenciou esse tipo de situação, ele passa então primeiro por uma triagem, e essa triagem não é para saber de onde ele vem, aliás, é para saber de onde ele vem, mas essa triagem não é para saber, por exemplo, até sobre doença, alguma outra coisa pré-existente, não. Se pergunta para o preso assim: qual grupo tu pertence? A qual facção tu pertence? Eu pertenço à facção X. Bom, então eu não posso colocar com a Y. E a Y detém a galeria X. E aí, então, sabe, são várias coisas. E aí o preso tem que ser colocado dentro da galeria na qual a sua facção toma conta. E se ele não tem facção, aí se pergunta assim: qual a região em que tu moras? Eu moro no bairro determinado. Bom, então tu vai para aquela região que lá é onde aquela facção, tu vai para aquela galeria que lá é onde aquela facção domina. E aí ele já se facciona. Então, se for um preso que não tem nenhum antecedente, nenhum vínculo com nenhum grupo, ele acaba tendo quando ele entra no presídio central. Ele sai de lá pior. É o escritório do crime. Agora, 12:10, ou seja, isso mostra a total incompetência de governo a governo. É descontrole dentro dos presídios, falta de investimento na construção de novos presídios. E aí o que acontece? Os presos entram lá, ao invés de saírem melhores, de ter a ressocialização, não, saem de lá criminosos muito piores. E só para a gente encerrar, recebi aqui a nota da SUSEP sobre essa decisão. O que eles dizem, né? Que eles repercutem esse entendimento da Corte Interamericana, reconhecendo que as condições prisionais, incluindo no Brasil, precisam melhorar. Um desses locais é a cadeia pública aqui de Porto Alegre, que hoje tem um déficit de 1.632 vagas, é o que faltaria ter lá dentro.
mas diz que a grande notícia é o que a gente já noticiou na sexta-feira passada, que é justamente a demolição e a reconstrução da cadeia pública de Porto Alegre, que foi anunciada pelo governo do estado, obras que devem iniciar no ano que vem, em janeiro, e também a construção de uma nova unidade lá em Charqueadas. As duas novas unidades, então, teria aí uma criação de 3.500 vagas no total. A gente espera que isso saia do papel, porque, olha, isso aí é uma novela que eu escuto sei lá quanto tempo. Eu já vi no governo Tarso. Pois é, olha, eu acho que desde lá do governo Brito a gente ouve essa novela. Agora, 12:11. Vamos seguir porque tem muita notícia. A perseguição a um carro roubado terminou com uma grande apreensão de drogas na região carbonífera. Confira no Giro de Notícias. O motorista do veículo não obedeceu uma ordem de parada. Durante o cerco policial, nesta terça-feira, a picape foi encontrada capotada em um barranco em São Jerônimo. A caminhonete transportava 783 quilos de maconha. O condutor não foi encontrado. No norte do estado, um traficante tentou se esconder em uma plantação de milho depois de fugir de uma barreira policial. A perseguição começou na BR-158, em Boa Vista das Missões. No carro havia 50 quilos de maconha. O homem de 25 anos foi preso em flagrante. Esse aí tá vendo muito filme, né? Achou que ia conseguir fugir no meio do milharal, gente. No meio do milharal. Detonou ainda o carro. Se o Guilherme estivesse aqui, já ia dizer, olha ali, coitado do carro, né? Mas ainda bem que entrou, porque daí a polícia foi lá e conseguiu capturar esse criminoso e apreendeu uma grande quantidade de droga. Bom, já tem mais notícias, mas antes preste atenção nesse recadinho do André Har. Oi, você já está se planejando para viajar? Já pensou na segurança do seu imóvel ou comércio? Isso mesmo, nesta época de festas de final de ano, o índice de roubos aumenta. Por isso, a Carla está aqui para falar da Intercept, né, Carla? É isso mesmo, a Intercept preparou um desconto especial para você aí poder viajar com tranquilidade neste fim de ano e começar a pagar a primeira mensalidade só em março do ano que vem. E com a Intercept, o seu patrimônio fica protegido. Tem central de monitoramento 24 horas e ainda serviço de monitoramento de alarme, câmeras de segurança, cerca elétrica, atendimento tático e rondas 24 horas. Se você não quer se preocupar com obras, ainda tem a opção do kit Smart Alarme e ele é fácil e rápido de instalar. Em menos de 3 horas, o seu patrimônio estará monitorado. Então corre agora e envia um WhatsApp para o número 995808338. 995808338. Primeira mensalidade, gente, só para março. E a Intercept cuidando aí do seu patrimônio. Seguimos ao vivo para todo o Rio Grande do Sul, agora 12:14 e eu vou pedir, liga a sirene. Vamos ligar a sirene porque tem polícia na rua. A polícia fez hoje uma operação de combate à extorsão aqui na região metropolitana. Na verdade, dessa vez era bem mais do que um golpe, era agiotagem. E as vítimas eram idosos com problemas financeiros. Lucas Abate tem as informações, ou seja, é muito mais do que um golpe. É um velho problema, agiotagem, né? As pessoas que emprestam dinheiro e depois vão lá, cobram muito mais, porque você não tem contrato, não tem regra, né? É num mundo sem lei. E muitas vezes ameaçam de morte, né, Lucas, para conseguir ter esse valor que muitas vezes é muito maior do que a pessoa pegou emprestado. No início é tudo muito fácil, tudo muito lindo, não precisa ter comprovação de renda, não precisa assinar contrato, vai lá e pega dinheiro, pega R$1.000, R$2.000. Só que depois, na hora de pagar, Luciane, aí sim que começa o problema. Porque muitas vezes como é que os agiotas agem? Primeiro, eles emprestam um valor e combinam de boca. Olha, eu vou te emprestar 1.000 e em 30 dias você me paga 1.300, por exemplo. Só que a vítima vai lá, muitas vezes vulnerável, paga esses 1.300, eles dizem, não, mas você demorou mais, é 2.000 agora. E aí começa juros sobre juros. Só que a cobrança de agiota, a gente sabe muito bem, não é da forma convencional como os bancos fazem, entrando com ação na justiça, em algum cartório de protesto, mas sim através da violência. E foi assim que uma quadrilha começou a agir, principalmente no mês passado, quando uma idosa adquiriu um empréstimo, pagou o valor combinado
só que passou a ser extorquida dia após dia, a ponto, Lu, de ter que sair do Rio Grande do Sul, deixar tudo, abandonar a casa, abandonar a família e fugir do estado, porque não tinha mais jeito, recebendo ameaça em cima de ameaça, arma com o nome dela em cima, imagina só a situação, até o dia que invadiram a casa dela e eles foram presos em flagrante lá no mês passado. Só que logo depois foram soltos e continuam livres na rua. Então hoje a polícia foi atrás de mais provas, mais elementos para conseguir colocar atrás das grades esses criminosos. Há pouco eu conversei com a delegada Andrea Matos, que realizou essa operação, e vamos ouvir o trecho que ela nos conta como funcionava o modo de operação dessa quadrilha. Uma quadrilha que empresta dinheiro a juros abusivos. Na verdade, assim, eles sempre falam nessa quantia, assim, a gente empresta R$1.000 e cobra 1.300, né? Esse é o acordo que eles fazem com as vítimas, mas eles acabam dando continuidade na cobrança mesmo após a liquidação da vítima. Tem um caso em específico em que a gente verificou que houve uma cobrança 30 vezes maior, né, do que o valor emprestado. 30 vezes maior. Agora, meio-dia e 17 minutos, nós estamos mostrando uma operação de hoje da polícia de combate a uma quadrilha de agiotagem. Pessoal que emprestava dinheiro, principalmente para idosos, e é aquela coisa, aquela propaganda de dinheiro fácil, sem comprovação de renda, sem comprovação de nada, sem contrato, sem nada. Tudo aquilo que os bancos, as instituições financeiras lhe cobram quando você vai pegar um dinheiro emprestado. Claro, alguns exigem mais, outros menos, não cobram nada. Mas também na hora deles cobrarem a dívida, aí pode chegar a 30 vezes o valor, né, ô Lucas? Num empréstimo normal, às vezes, dependendo dos juros, vai sair por 2, 3 vezes até o valor inicial. Agora, nesse caso, não tinha regra. Era pelo que eles olhavam ali, esse aí vai pagar mais. Então, a gente vai ameaçar mais esse aí de morte. É isso, né? E imagina só, se um idoso chega a ponto de precisar recorrer a um agiota para receber daqui a pouco uma quantia de R$1.000, como é que daqui a pouco essa mesma pessoa vai ter condição de pagar R$30 mil? Então eles extorquiam, ameaçavam de uma forma que essa pessoa tivesse que daqui a pouco vender carro, vender casa, pedir empréstimo para outro agiota, para familiar, e envolviam a pessoa nessa história o tempo todo. Pagava 1.000, daqui a pouco não, tem que ser 2.000, daqui a pouco 10, daqui a pouco 30. E assim eles iam extorquindo a ponto da pessoa ter que sair do estado. Agora, olha só, Luciano, eu vou dar uma informação aqui que certamente vai deixar bastante gente revoltada. Porque no mês passado, a gente mostrou aqui no SBT várias vezes que agiotas foram presos lá na Avenida Antônio de Carvalho, entre a Zona Norte e a Zona Leste de Porto Alegre. Foram presos em flagrante depois de entrarem na casa de uma idosa, até dessa idosa que fugiu do Rio Grande do Sul. Só que logo depois eles foram presos e eles permanecem em liberdade. Hoje a polícia não tinha mandado de prisão para cumprir, apenas de busca e apreensão. Então os dois presos de hoje foram presos em flagrante, que estavam com drogas, com carregador de fuzil, repara o poder de fogo, fuzil, e também com vários telefones roubados. Ou seja, além da agiotagem, traficavam e roubavam. Inclusive ontem realizaram um roubo à mão armada. Era uma quadrilha muito bem organizada, com diversas funções a serem desempenhadas, como explica a delegada em outro trecho que a gente pode ouvir agora. Alguns têm a função de cobrar, efetivamente cobrar, outros fazem ameaças, outros recebem o dinheiro, outros efetivamente dão dinheiro, né, para as pessoas que pedem empréstimo. Então, pelo que nós vimos, existem as funções, assim, de certa forma, bem delineadas. Bom, a polícia hoje não prendeu, na verdade, não tinha nenhum mandado de prisão, tinha de busca e apreensão, e acabou prendendo, então, 2 pessoas em razão ali de drogas, armas. Agora, deixa eu mostrar aqui que tinha os cartõezinhos
que é bem aquela propaganda, né, para tentar pescar o cliente ali que quer dinheiro fácil, né? Quer dinheiro fácil, não quer precisar comprovar nada, a pessoa realmente está ali apertadíssima, precisa de um dinheiro extra para pagar a conta. A gente sabe que está muito complicado, mas esse não é o caminho. Tem ali umas fotos, tem como a gente rodar ali dos cartões, onde tinha exatamente aquela propaganda que eu estava falando, já, tá? Que diz exatamente isso. Você que está precisando de dinheiro fácil, sem comprovação de renda, sem contrato, sem nada. Ou seja, aqui, ó. Tá aí. Precisando de dinheiro. Ali, volta ali. Sem burocracia. Ali, ó, sem burocracia. Aprovação na hora. Empréstimo para donos de lojas. Pois é, gente. Essa coisa de sem burocracia, sem comprovação de nada, isso aí é sinal de boa coisa, não é. E aí, né, Guilherme? Quem se mete nisso... Olha, a agiotagem é um problema antigo, gente. Mas nada antigo. É fácil, né, Lu? Não. Olha, só a injeção na testa e olha lá. Pois é, então. Né, Lucas? E agora, como é que fica? Então, eles fizeram essas apreensões e agora seguem atrás desses criminosos e fazem esse alerta, então, para as pessoes. Por isso que a gente mostrou aqui os cartõezinhos não caírem nessa armadilha, né? Segue em busca dos outros criminosos, mais investigações. Importante a apreensão desse cartão hoje para vincular essa pessoa do contato, até vincular os outros investigados e também os presos em flagrante hoje com um esquema de agiotagem e para descobrir toda a rede desse grupo que, como a delegada explicou, é muito grande. Tem gente que paga, gente que recebe, gente que cobra, gente que ameaça, enfim, cada um tem seu papel. Mas fica o alerta, um alerta importante da polícia. Sempre desconfiar. Se é muito fácil, já desconfia. E para obter algum empréstimo, procure instituições credenciadas. Bancos, financeiras, consulta o Banco Central, verifica se está tudo em dia. Aí sim, pode adquirir um empréstimo, tomar algum valor sem ter qualquer preocupação. Porque no caso da agiotagem, não tem palavra. Vale mesmo quem tem mais força e nesse caso a gente sabe que os criminosos têm faca, têm arma, enfim, até mesmo fuzil. Tá certo, Lucas Abate, obrigada pelas informações. 12h e 23 minutos. Olha, é muito perigoso isso, muito perigoso. O Lucas, inclusive, mostrou que essa quadrilha tinha fuzil. Ameaçava as pessoas, provavelmente com fuzil, armas. Gente, que é isso? E hoje é tão fácil, né, Lu, a gente procurar empréstimo no próprio aplicativo do banco ali, tá tão simples, não precisa procurar por agiota. A cada esquina tem uma instituição financeira, né? Exatamente. Não precisa caminhar muito em busca aí de um empréstimo, pelo amor de Deus, não caiam nesse golpe de pedir dinheiro para agiota. Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto, porque, olha, tem polêmica vista. O prefeito Sebastião Mello, aqui de Porto Alegre, sancionou uma lei agora essa semana que prevê, então, a extinção gradativa da função dos cobradores de ônibus aqui na cidade. A gente acompanha esse assunto há muito tempo. O Marquesa já tinha tentado. Nossa, foi uma guerra lá naquele plenário. Eu tava lá, meu Deus do céu. Achei até que eu ia apanhar no meio disso, mas foi pacífico, tá? Foi aquela discussão acalorada, mas tudo dentro dos conformes. Mas a gente sabe que é algo que causa muita polêmica, né, Guilherme? Porque Exato. há o medo do desemprego, né? E Lu, essa questão da falta de cobradores, né, até se dizia, mas porque precisa ter 2 pessoas no ônibus, também pela segurança. Bom, o fato, Lu, é que agora é lei, já está sancionado, já está no Diário Oficial, inclusive saiu no Diário Oficial Extra, numa edição extra do Diário Oficial de Porto Alegre ontem. Esta, então, proposta que cria a extinção gradativa da função de cobrador de ônibus aqui em Porto Alegre. A partir de hoje, então, já que está publicada, as viagens entre as 10 horas da noite e as 4 horas da madrugada, elas já podem, inclusive, acontecer sem a presença de nenhum cobrador. A proposta tem o objetivo, então, de reduzir a tarifa do transporte coletivo aqui da capital. E a ideia, então, é que até 2025, se de maneira gradual
possa então chegar a que toda a frota esteja sem cobradores. Eles podem buscar, por exemplo, oportunidades de curso no Sistema S ou podem, inclusive, mudarem de função. Podem exercer outras atividades dentro das próprias empresas. Inclusive, Lu, alguns dos cursos que estão sendo oferecidos são de motorista ou de mecânico, que isso sim, isso é uma coisa que, enquanto a gente tiver ônibus e qualquer que seja, pode ser elétrico, ele vai continuar sendo necessário mecânico. Bom, mas o que acontece, Luciane? O que vai acontecer a partir de agora? O cobrador que se demitir, aquele que falecer, aquele que se aposentar, essas vagas, elas não vão sendo repostas, não vai poder ter a contratação, então, de novos cobradores. E aí, então, por exemplo, aqueles que estão na madrugada passam para o dia e à medida que o tempo for avançando, então, mais linhas, mais horários vão poder circular sem a presença do cobrador. E, Guilherme, eu sei que o prefeito, ele foi para São Paulo, ele chegou a dar uma palavrinha, você sabe? Sim, exatamente. O prefeito, ele está indo de viagem, ele foi para São Paulo para fazer uma conexão, vai para Aracaju conversar na Frente Nacional dos Prefeitos, mas nós conseguimos a gentileza, então, do prefeito Sebastião Melo se manifestar a respeito dessa sanção do projeto e ele mostra, inclusive, que esse, Lu, é um do grupo de projeto, do conjunto de projetos que ele encaminhou à Câmara de Vereadores para tentar, pelo menos, reduzir um pouco o valor da tarifa. Vamos ouvir o que diz o prefeito. Bom, no início do ano, nós remetemos para a Câmara 3 projetos para reduzir a passagem. O primeiro, a desestatização da Carris, que já foi aprovado. O segundo, a redução gradativa dos cobradores, transpondo eles para outras atividades. E o terceiro, que está agora pronto para ser votado, retira várias isenções. Isso não é o suficiente para resolver o transporte coletivo, é parte dele, né? É claro que tem que ter uma receita extratarifária, tem que ter uma nova modelagem pela frente, portanto é um desafio muito grande. É um desafio muito grande mesmo, né? Essa questão da extinção da função do cobrador de ônibus. O Porto Alegrense está muito acostumado já com essa figura que ajuda muito ali na cobrança da passagem, ajuda muito com os cadeirantes, auxilia muito o motorista na hora ali de estacionar, orientar passageiro, enfim. A gente quer ver como é que vai funcionar isso, né, o Guilherme? Porque não vai ser fácil. Até porque, Lu, por exemplo, assim, se a minha mãe sai lá de Jaguarão e vem para cá, para Porto Alegre, e quer pegar um ônibus, como é que ela faz? Né? Eu pergunto isso pelo seguinte, porque ela não tem o passe livre aqui de Porto Alegre. Claro, minha mãe agora mais idosa ela teria, mas vamos supor que não tivesse, né? Como é que ela faz? Ela vai pagar a passagem para quem? Se ela só tem o dinheiro, ela não tem um cartão. Vai pagar para o motorista vai poder arrecadar dinheiro. Então, tem toda essa operacionalização que ainda precisa ser, então, prevista e até revista, justamente para que a gente possa, então, operacionalizar esse sistema. Agora, Lu, tem para finalizar aqui, não sei se de repente a gente pode continuar conversando, mas tem mais uma informação que a gente precisa dar. Por favor, até porque isso aí gera muita polêmica. Eu sei que o Sindicato dos Rodoviários, olha, quantas vezes eu conversei com eles, Guilherme, sobre isso, e eles extremamente preocupados e, claro, contrários a essa medida, né? Pois é, eu até conversei mais cedo com o Sindicato dos Rodoviários, eles estão providenciando ainda uma manifestação, a gente está, inclusive, aguardando, se for possível a gente coloca hoje, senão a gente ainda deixa o espaço aberto. Mas é que hoje, Lu, entra na pauta da Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre, o projeto aquele das gratuidades. Ele revisa, então, a quantidade das isenções para o transporte público e, então, das 14 que temos hoje, passariam então para 6 isenções. Agora, na segunda-feira, em uma outra oportunidade, eu conversei fora daqui do SBT com o prefeito Sebastião Melo e ele questionou, inclusive, a questão da gratuidade para pessoas aí dos 60, 65 anos. Porque justamente se entende que a gente já está num momento em que a faixa etária da população é maior, vai até mais adiante. E que talvez, então, esse público já se teria que rever essa questão da isenção e colocar algo mais como condição financeira do que apenas a idade. Com certeza. Tá certo, obrigada pelas informações. Amanhã, então, mais uma polêmica, a polêmica da gratuidade. A gente mostra aqui como é que foi, então, o resultado dessa votação, se ocorrer lá na Câmara de Vereadores. Agora, 12h30. Liga a sirene, porque, olha, a polícia hoje está na rua, é operação em todo canto e teve operação em Caxias do Sul, na Serra, que prendeu 6 mulheres, apreendeu 2 adolescentes envolvidas no tráfico de drogas. Lucas Abate, Serra Gaúcha aí, sempre ali no centro, né, de muita violência, criminalidade, tráfico de drogas, né?
E deixa eu te contar então, Luciane, para todo mundo que está em casa, curioso dessa operação, dessa prisão realizada hoje. Você disse muito bem, Caxias do Sul tem muita disputa de facção, muitos homicídios. Então o que dois grupos rivais fizeram? Viram que estava dando muita matança, estavam perdendo muito dinheiro, muitas vezes perdendo clientes. Eles decidiram se associar. Então duas facções rivais se juntaram em uma casa no bairro Primavera e lá vendiam drogas. Revezavam cada dia para um fazer a venda da droga, não entravam em disputa, não perdiam funcionários do crime, digamos assim, e ficava tudo na paz. Só que não contavam com a chegada da Brigada Militar, que hoje prendeu essas mulheres e também duas adolescentes que tinham todo mundo entre 16 e 38 anos. Além das prisões, a apreensão de 9 quilos de cocaína, 3 quilos de maconha e 1 quilo de crack. Parte do material já estava embalado para venda. Segundo a polícia, também era uma espécie de linha de produção ali. Pegavam a droga inteira, iam dividindo, colocando embalagem para depois ser vendida do lado de fora. E olha só o valor, R$120 mil em dinheiro também foram apreendidos com essas criminosas. Mulheres foram levadas ao presídio regional de Caxias do Sul e as adolescentes foram devolvidas aos responsáveis e vão responder por ato infracional. Nossa, olha só a quantidade dessa apreensão, hein, Guilherme? Lu, tu sabe que assim, ó, eu tô acostumado a ver empresa, por exemplo, se fundindo com outra, né? Recentemente, o grupo da Fiat se juntou com a Peugeot Citroën, criaram a Stellantis aí para poder venderem mais carros, enfim. Agora a gente está vendo facção fazendo a mesma coisa, se fundindo para ampliar o negócio. Fusões! Mas olha, é fusões da criminalidade. E não é de se ter muita surpresa, né, Lucas? Porque a Serra Gaúcha, infelizmente, se tornou também um polo das facções que antes dominavam aqui, a região metropolitana. Viram que ali também tinha um grande nicho de mercado, né, Lucas? E é um local que vivia e vive ainda uma disputa muito intensa por pontos de tráfico de drogas. A gente pode lembrar de Porto Alegre, 2015, 2016... Tinha muita disputa, muito enfrentamento, muitas vezes execuções em plena luz do dia, e isso diminuiu ao longo do tempo, e segundo até especialistas, policiais, houve também uma associação, digamos assim, um combinado com as facções de cada um atuava no seu canto, não entrava em confronto e com isso não afastavam os usuários. Só que a Serra Gaúcha, aí sim viveu esse confronto muito forte, principalmente ano passado. Muitos confrontos, Caxias do Sul com índice de homicídios mais alto, entre os mais altos do Rio Grande do Sul. Então agora, por lá também, as facções estão dando seu jeitinho para não entrarem em confronto, porque é ruim para eles. Eles afastam o usuário, atraem a polícia e também perdem os soldados do crime. Então, ajustaram dessa forma e estavam ali vendendo tranquilamente até a chegada da Brigada Militar. Tá certo, obrigada, Lucas, pelas informações. Lucas ao vivo falando, então, sobre essas prisões lá em Caxias do Sul, né, dessas traficantes e que estavam aí fazendo quase que uma fusão aí com uma outra facção criminosa que também atua aqui na Serra Gaúcha. Agora um recado do governo federal. O país já vacinou mais de 70% do público-alvo da campanha contra a Covid-19. E para avançar, o Ministério da Saúde já disponibilizou mais de 360 milhões de doses para garantir a imunização de 177 milhões de brasileiros. Por isso, até sexta-feira, os postos de vacinação estão prontos para reforçar a sua imunidade contra a Covid-19. Outro recado super importante é para quem já pode tomar a dose de reforço. Pessoas maiores de 18 anos que já tomaram a segunda dose ou a dose única há pelo menos 5 meses, ou os imunossuprimidos que se vacinaram há pelo menos 28 dias, também devem tomar a dose de reforço. Não perca essa chance, hein? Vacine já! Brasil unido por uma pátria vacinada. Informação do Ministério da Saúde, Governo Federal. Pátria Amada, Brasil. E agora a gente segue porque tem muita notícia em todo o Rio Grande do Sul. Seguem as buscas a uma adolescente que está desaparecida no centro do estado. Gabriela Ferreira Glazenap, de 15 anos, foi vista pela última vez no dia 14. Ela mora na zona rural do município de Restinga Seca.
As buscas passaram a ser feitas também em açudes da região, à procura de alguma pista sobre o paradeiro da jovem. Teve operação em São Borja para combater câmbio ilegal na fronteira do Brasil com a Argentina. O grupo, alvo da investigação, é suspeito de movimentar R$2 milhões por mês em operações ilegais. A Polícia Federal deteve 4 pessoas e apreendeu uma pistola com munições. Agora, 12h e 35 minutos, gente, tem muita notícia, mas agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem esporte, tem notícias do Grêmio, tem Liga dos Campeões, tem Libertadores, tem convidado especial, o capitão das Américas, Adilson, gente. Olha, Adilson marcou aí a história de muito tricolor gaúcho, hein? Daqui a pouco, tudo isso e muito mais, a gente já volta. É hora do esporte e o Grêmio empatou com o Flamengo em 2-2 na Arena. Resultado que faz com que o Grêmio tenha de vencer 3 dos 4 jogos que restam. Mas nem só de Brasileirão se viveu a terça-feira, né, Matheus Schenck? Chega mais. Pois é, Lu. Chega mais que olha... Terça-feira cheia. Que terça-feira? Se o Glauco tivesse aqui, diria que é uma terça-feira gorda como eu nesse momento. Ainda bem que ele não está. Mas ele o espírito dele está aqui. Estava. Sabe quem é muito bom com a bola nos pés? O cara que vai vir falar com a gente agora. Adilson Batista, o capitão América e também o cara que salvou o Grêmio do rebaixamento em 2003. Adilson, boa tarde para você. Me diga aí, o pulso ainda pulsa? Boa tarde, Matheus, Luciane. Obrigado pelo convite. Prazer em falar com vocês. Adoro aí o Rio Grande do Sul. Não, o pulso, o coração tá bom, né? Recentemente eu tive um infarto e as veias foram desobstruídas e tá tudo normal, então tá correndo tudo bem, graças a Deus. Bacana. A gente vai ver agora os melhores momentos, enquanto a gente conversa com o Adilson Batista, os melhores momentos de Grêmio e Flamengo. Adilson, o primeiro tempo do jogo foi bem morno e o segundo tempo o Grêmio deu uma dormida, né? O segundo tempo do jogo foi muito pró-Flamengo. Te surpreendeu, talvez, esse Grêmio com uma pegada um pouco menor, ali pelos 60, 70 minutos de jogo? Infelizmente não tivemos uma noite feliz, não jogamos o que jogamos recentemente lá contra o Atlético Mineiro. Foi um resultado ruim, né? Dos males o empate ali no final. E agora a obrigação de vencer esses jogos e tá apertado, era importante vencer, mesmo o Flamengo com uma equipe mesclada, mas é um bom time, né, bem treinado lá pelo Renato. Eu tô na torcida aqui que o Grêmio consiga o objetivo. Em 2003, Adilson, você foi fundamental, né? O seu trabalho foi fundamental. E nas 4 últimas rodadas de 2003, o Grêmio conseguiu, sob seu comando, 3 vitórias e um empate. E contra o Corinthians, na última rodada, escapou do rebaixamento de uma maneira épica, né? E ontem, eu estava até prestando atenção na coletiva do Wagner Mancini, ele foi responder sobre a pressão que é o próximo jogo contra o Bahia. É confronto direto, é Copa do Mundo para o Grêmio. E ele falou que está muito tranquilo, que esse tipo de jogo é o que faz ele se motivar ainda mais. E é por aí, é o grande jogo que vai fazer com que o torcedor tenha mais esperanças. Esse jogo contra o Bahia é o que você acha o mais vital nesse momento, nessa reta final do Grêmio? Todos são importantes, né? Quando você está no clube da grandeza do Grêmio, da história do Grêmio, da paixão que o torcedor tem pelo clube, do incentivo que existe, da cobrança. Todo jogo é importante. É evidente que é um confronto, mas tem ali 2 adversários que você precisa também buscar, ali o Juventude e o Atlético Goianiense. A turma do 41 pontos tem que ficar atenta, desde o meu querido Atlético Paranaense aqui, tem que ficar atento. Então é uma decisão, mais uma, e tem que vivenciar jogo a jogo. E eu recordo, 2003 aí foi um trabalho em conjunto, com direção, com torcida, e no último jogo você conseguia aí o triunfo e a permanência, que não é um feito, né, pela grandeza do clube, mas algumas descuidos em questão de gestão, administração, enfim, aí entra a parte técnica, entra os jogos, uma série de fatores que fazem que você se encontre nessa situação, né? É difícil, o Grêmio tem que estar sempre brigando lá em cima por títulos, né, que a história do clube é esta.
Agora é um jogo decisivo e que tem que ter muita atenção com o Bahia, que também deu uma caída aí, acabou bobeando alguns jogos. Sim, vai ser um confronto difícil. Ô Adilson, eu tenho uma curiosidade muito grande para saber se você tem o seu diagnóstico para o que aconteceu com esse Grêmio de 2021. Em 2013, o Grêmio vivia um momento financeiro muito diferente, né? Vinha de um rombo da ISL, uma parceria que acabou muito mal para o Grêmio. 2020 e 2021 não, o Grêmio tem dinheiro, tem o chamado superávit e mesmo assim deu praticamente tudo errado. Você saberia dizer o que aconteceu, Adilson? É difícil você julgar estando fora. Eu recordo que em 2003, você colocou muito bem, nós vivíamos uma crise financeira, o presidente Flávio Albino precisava pagar muita conta que o clube deixou, gestões anteriores. Isso acabou prejudicando o andamento das coisas de contratações. Não é o caso dessa gestão, que também é uma gestão vitoriosa, o presidente Romildo vencedor, organizado, o clube tem dinheiro, teve as contratações. Alguma coisa que a gente está do lado de fora é difícil opinar, né? O Campeonato Brasileiro ele é mais forte do que os estaduais, do que alguns jogos que a gente encontra aí em determinados mata-mata. Então, às vezes não deu a atenção necessária, descuidou e teve um início ruim que acabou sobrecarregando ali na frente. Ô Adilson, aqui é a Luciane. Olha só, há pouco aqui o Matheus Schenck disse assim, quem vai estar com a gente aqui provavelmente é um ídolo teu quando você era bem pequenininha, não era tanto, tá? Eu tinha 14 anos, eu fazia parte da torcida jovem, olha, fui em todos os jogaços e lembro muito bem de você levantando a taça, né? O nosso capitão América. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. O Grêmio, ele sempre cresceu muito nesses momentos, né, de sofrimento, angústia. Acha que é possível, hein, Adilson? 4 jogos, tem que vencer 13. Olha, tem confrontos difíceis aí. Tem Corinthians, agora Bahia. Olha, Luciana, parabéns por você ser torcedora desse mortal clube, que a gente também tem muito carinho, eu tenho muito respeito pelo Grêmio. Aprendi a gostar desse clube, eu tenho uma paixão também. A minha filha, a Carolina, nasceu aí, é gremistinha. Eu acho que você vivenciou um período maravilhoso desse clube. Os anos 90 foram extraordinários. Eu tenho uma recordação maravilhosa desse período. A gente tem uma contribuição com todos, né? Desde lá do nosso querido Fábio, André Koff, Cacalo, Filipão e os atletas. Então, ele tem essa tradição e é possível. Então, eu já vi dirigente chorando como criança e até imagino algumas declarações mais fortes, mais firmes nesses jogos. Ontem, o processo de recuperação, né, enalteceu 2-2, né, você ir buscar com um jogador a menos, quase ali no finalzinho, o Borges, ele acerta aquela cabeçada, poderia virar o jogo. Então, é nesses momentos que aparece a força desse clube, né? E eu espero, eu estou aqui na torcida também, a gente acompanha sempre, estou na expectativa e confiante. Cuida desse coração, Adilson, pelo amor de Deus. Pelo amor, calma. Já tá tudo limpo agora. Agora eu posso comer costela, posso ver jogo do Grêmio. No caso, a costela é coisa boa. Ver o jogo do Grêmio geralmente tem sido um sofrimento. Adilson, não sei se você chegou a ver, tem uma foto que está circulando nas redes sociais. A gente não tem a foto, mas a gente tem, melhor, o vídeo do abraço do Jeromel no Renato, que é uma imagem bastante marcante. Muita gente falando ontem dessa imagem. Mostra bastante o carinho que o grupo de jogadores tem com o Renato. E aí, eu te pergunto, você acha que tinha como o Renato aliviar? Isso existe no futebol, Adilson? Olha, o carinho, o respeito, um profissional que trabalhou durante quase 5 anos, é normal. E o Renato é ídolo, o Renato tem uma história linda como atleta, como treinador, vencedor, é do bem, as pessoas gostam dele, né? Então o grupo aceita o jeito que ele leva a gestão desse grupo. Então isso é muito, muito gostoso. Agora, o profissional ele tem que ser profissional, né? Respeitar lá a instituição que ele está defendendo, o clube que ele está defendendo, milhares de torcedores também cobram do outro lado. Então, você tem que ser profissional. Claro que tem um sentimento de respeito, de carinho, de amor. Agora,
você precisa fazer a tua parte ali dentro de campo, né? É verdade. Te convido, Adilson, para acompanhar com a gente a classificação do Brasileirão em 2 telas. A primeira tela onde tem o Internacional, que nesse momento está fora da zona de classificação direta a Libertadores. Daqui a pouquinho a gente fala mais do Inter que pega o Fluminense, confronto direto para tentar uma vaga direta. Os 6 primeiros vão para a Libertadores de forma direta. E o Grêmio em 18º com 36 pontos. Precisa de 3 vitórias e um empate nas 4 rodadas finais. O Juventude é o balizador. Nesse momento, a projeção é de 45 pontos para escapar. Juventude que ontem empatou com o Atlético Goianiense 1-1. Adilson, quantos pontos o Grêmio vai fazer nessa sequência? Bahia, Corinthians, São Paulo e Galo. Fazer o necessário. Eu acho que até 44 pode ser que saia. Né? Então, vamos tentar vencer os 3 jogos e dentro da matemática. Vamos tentar vencer o Bahia, né? E se aproximar ali daquela turma do 41, 40, enfim, e ficar na expectativa sempre do próximo jogo. Então, vivenciar jogo a jogo, cada jogo é uma decisão, de se entregar, de corpo e alma, doação, tranquilidade, discernimento, cumprir, ser obediente, focar naquilo que foi pedido, conversado, orientado, passado, para que você execute, né? Então tem que ter equilíbrio também, não adianta loucura, desespero, que às vezes você fica aí perde determinados jogadores, tem expulsão. No momento que nós precisávamos da torcida, meia dúzia de pessoas entram lá, quebram tudo e você precisa do torcedor agora, cadê o torcedor? Por causa de meia dúzia. Então, essas coisas que a gente tem que parar para pensar. É verdade. Eu vou te convidar, Adilson, também para acompanhar com a gente os gols de ontem. Afinal, tivemos mais 2 partidas pelo Brasileirão, uma delas vital para o Grêmio, que favoreceu o Grêmio, o empate do Atlético Goianiense contra o Juventude, o gol do Zé Roberto para o Atlético Goianiense, e aos 43 do segundo tempo, o gol do Ricardo Bueno, 1-1, Juventude contra o Atlético Goianiense. Na outra partida, nós tivemos empate também, 2-2, Palmeiras e Atlético Mineiro. O Wesley marcou para o Palmeiras, depois o Zaratio empatou, esse aí até eu faria, acho que a Lu também. O Patrick de Paula perdeu um pênalti, esse lance foi muito curioso. Perdeu o pênalti, foi escanteio. Na cobrança do escanteio, o goleirão Everson saiu mal e saiu o gol do Palmeiras com o Davidson. Mas o Hulk mandou uma patada. Olha isso, Lu. Se essa bola pega em alguém, meu Deus, machuca. 2-2, o Galo muito provavelmente vai ser campeão brasileiro. Ô, Adilson, tá definido lá na frente, né? Galo campeão, é isso, né? Depois de 50 anos, né? Nesses 50 anos, o Cruzeiro ganhou 16 títulos. Lá eu sou azul também. Explicando essa rivalidade, né? Atlético Mineiro e Cruzeiro. Nesses últimos tempos, o Atlético tá muito melhor que o Cruzeiro, né? Não, mas o Cruzeiro, até alcançar o Cruzeiro vai demorar, viu? Eu acho que vai mais uns 50 anos e não alcança. Legal. Obrigado, Adilson. Te agradeço muito, mas antes de te liberar para essa tarde, final da Libertadores, Palmeiras ou Flamengo? Jogo igual. 2 grandes equipes, jogo equilibrado, decisão. É difícil se a gente recordar, né, são os últimos vencedores, né? Se olhar o River Plate foi melhor que o Flamengo em 2 minutos ganhou o jogo. Verdade. Jogo Santos e Palmeiras, um jogo igual. Né? Num detalhezinho, o Palmeiras fez o gol no finalzinho. É muito difícil você cravar. O que é gostoso é ser campeão e essas 2 equipes aí investiram bem, tem bons jogadores, bons treinadores, então vai ser um jogo muito equilibrado. Legal, jogo único sábado, a partir das 13h30, a nossa equipe já com transmissão ao vivo lá direto de Montevidéu, a bola rola às 5 da tarde. Uma última pergunta para encerrar, Adilson, você gosta desse sistema de jogo único ou ainda é mais saudosista, prefere ida e volta? Como é que você vê essa questão da Conmebol nos últimos anos aí com jogo único? Eu acho que é importante você diminuir, né, o número de jogos, só que aí fico com 20 datas nos estaduais, então você diminui um jogo que seria uma arrecadação, seria importante, uma decisão com a sua torcida, né, e vice-versa, enfim, você jogar em 2 jogos, do que você ficar fazendo 20 jogos de estadual, né, então as pessoas querem diminuir, querem que tenha um nível melhor, que o futebol melhore,
mas alguns não ajudam, né? Eu acho que é uma medida correta, a Europa já faz isso, antigamente era na quarta-feira, levaram para o sábado uma ideia aí do Platini, que o torcedor tem o direito de viajar. Então, eu acho que as pessoas pensam no bem do futebol, né? Em melhorar a qualidade, em diminuir o número de jogos, ter jogos melhores. É essa a intenção que eu vejo. Legal. Adilson Batista, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Te desejo uma ótima tarde, sucesso pro Grêmio nessa caminhada e, pelo amor de Deus, cuidado desse coração, homem. Rapaz, Mas vamos calma. torcer junto, Adilson. Vamos torcer junto. Eu que agradeço, um abraço a Luciano aí que gosta do nosso Imortal e parabéns pela SBT, né, fazer as transmissões aí da Libertadores, um bom nível. Eu estou sempre acompanhando. Um abraço. Valeu. Agora então, vamos encerrar com o Internacional. O Inter pega o Fluminense hoje lá no Maracanã, é 9h30 da noite. A provável escalação do Inter vai pintar na tela para você. E olha só, Lu, tem algumas questões aí pra gente dizer, pra gente destrinchar rapidamente. Uma delas é, Yuri Alberto tá fora, lesão no pé, continua fora. Lindoso, lesão muscular, também tá fora, entra o Johnny lá na frente. O Palácios continua no ataque, mas ontem o Aguirre treinou com uma mudança. O Saravia, que a gente tá vendo na lateral direita, treinou ontem como meio-campista adiantado, com o Mercado entrando na lateral. Pode ser que saia o Palácios e Aguirre, tente improvisar, quem sabe até o Tyson mais adiantado. Vamos ver hoje à noite. O Inter precisa vencer, o Inter precisa da vitória hoje. O Inter que não ganha fora de casa já tem bastante tempo. O Colorado tá mal das pernas quando sai do Beira-Rio. É muito importante, até se eu puder mostrar a classificação de novo, a primeira parte da tabela, só para deixar bem claro como é que é vital esse jogo. O Inter precisa vencer. Olha como estão o Fluminense e Inter ali, Lu. 48 pontos pro Flu, 47 pro Inter. Uma vitória faz o Inter chegar a 50 e daqui a pouco pode chegar no Bragantino, que tem 52. E também o Fortaleza com 52. Hoje é muito importante que o Inter vença fora de casa. Não precisa jogar bem. Aguirre, não precisa jogar bem. Não precisa. Tem que vencer. Vencer. 1-0 pro Inter serve. Inclusive, a gente pode falar a partir de amanhã, a seleção uruguaia tá para definir técnico, hein? Daqui a pouco, em mais ou menos uma semana, vão bater o martelo e o Aguirre é um dos nomes cotados. O mais cotado hoje é o Marcelo Gallardo, que está treinando o River Plate, mas o Aguirre é o ficha 2. Caso o Gallardo não assuma, a tendência é que o Diego Aguirre seja mesmo convidado para assumir a seleção uruguaia. E aí eu quero ver quem que o Inter vai trazer para 2022. Ixi, e agora daqui a pouquinho já vai ter o esquenta para a grande final, né, da Libertadores. Isso. A gente continua com o programa até sexta-feira aqui, ó, terminando o SBT Rio Grande. Já começa a grande final da Libertadores 2021. Tem uma matéria de um cara muito bom, hein? Presta atenção, o cara que estava lá na arena ontem, cara de topete, assim, testa meio grandinha. A matéria do cara é boa, presta atenção. Igual o Pasa pra gente matar a saudade, né? Não, quase, mas o topete aqui, ó. Tem palpite, gente? Sábado? Pra sábado? Eu acho que dá Flamengo. Acho que dá Flamengo 1-0. Jogo difícil, complicado, truncado. Não esperem jogo com muitos gols, não, tá? Jogo complicado. Ó, vou dizer que eu acho... meu palpite é Palmeiras pra ficar de bem com o chefe. Tá bom. Ninguém ouviu. A gente fica por aqui, 7h20 da noite. Tem Marcelo Chemari no segunda edição. E amanhã a gente tá de volta. Tchau, tchau.